Olá, eu converso agora com o médico geriatra e infectologista Lucas Darrigo, que vai nos ajudar a entender melhor sobre os sintomas, tratamento e formas também de prevenção e também outras dúvidas que a gente tem sobre o coronavírus. Doutor, muito obrigado pela presença. Obrigado. E só para a gente começar o bate-papo, explicar para quem está em casa, a gente aqui está mantendo um distanciamento maior do que um convencional, né? Uma forma de prevenção já, né, doutor? É importante a gente estar em qualquer interação social, manter um distanciamento. Ou seja, rodas de conversa, se eu estiver conversando com uma pessoa, é sempre bom também. Com certeza, mesmo dentro de casa, é importante, é muito chato isso, tá certo? Porque nós somos seres gregários, nós gostamos de estar junto com as pessoas, de estar perto, mas momentaneamente eu acho que essas são atitudes que podem ajudar a minimizar o impacto da pandemia. Agora, muito tem se falado sobre o coronavírus, Covid-19, então para a gente começar a focar agora nas dúvidas, eu queria que o senhor explicasse melhor para quem está em casa até o que é o coronavírus, como ele surgiu e também o que é a Covid-19. Bom, o coronavírus, né, ele é um vírus, na verdade é uma família de vírus, tá certo? Que já existe há muito tempo, né? Esse é um novo subtipo de coronavírus que surgiu agora no final do ano de 2019 na China, né? A gente já convive com outros tipos de coronavírus há décadas, desde os anos 60, a ciência já descreve essa espécie de vírus denominada coronavírus. Em geral, ele causa um resfriado comum. Através de mutações que ocorrem de tempos em tempos com todos os organismos vivos, inclusive com os vírus, ele adquiriu uma taxa de infectividade, ou seja, a capacidade dele de passar de uma pessoa para outra aumentou muito e a capacidade dele de causar doenças graves também aumentou muito, né? Isso também surgiu lá na China no final do ano de 2019. Isso é o coronavírus, tá? A Covid-19 é a doença causada por esse coronavírus, tá? Essa doença, ela pode ser dividida no espectro assim de, vamos pensar em 100 doentes acometidos, 35 a 40 doentes vão ter um quadro muito leve e às vezes até não perceptível, né? Em torno de mais 40 pacientes vão ter um quadro gripal já com alguma repercussão clínica, a pessoa vai ter febre, vai ficar de cama uns 2 ou 3 dias, vai ficar com uma sensação ruim na garganta e vai se lembrar daquela gripe por algum tempo, pensando, puxa, fazia tempo que eu não pegava uma gripe dessa, né? Em torno de 20 pessoas, nesse universo de 100 pessoas, vão ter quadros mais sérios, né? Que podem eventualmente precisar até de internação. Em torno de 15 pessoas vão ter falta de ar o suficiente para precisar de um pouquinho de oxigênio. E em torno de 5 a 7 pessoas podem ter uma falta de ar mais grave a ponto de precisar ir para uma UTI. Na hora que você pega um universo de 100 pessoas e considera que 5% pode ter uma forma grave da doença, quando isso é transplantado para a população em geral, é muita gente tendo forma grave ao mesmo tempo. E é esse o grande impacto dessa doença, né? De sobrecarregar os serviços de saúde, com muitos pacientes precisando de assistência em UTI ao mesmo tempo, e o caos e o colapso do sistema de saúde se instala, como infelizmente a gente está vendo com os europeus em alguns países da Europa. Doutor, você citou, quando você falou do vírus, uma questão que seria talvez um alto grau de transmissibilidade. Como que a gente identifica isso e como é feita a transmissão do coronavírus? A transmissão do coronavírus ela é feita basicamente
de duas formas, né? Através de inalação de partículas virais que podem estar no ar, num lugar onde alguma pessoa que espirrou, tossiu, ou que estava, mesmo sem sintoma, respirando aquele ar num ambiente fechado, e você logo em seguida vai e respira aquele ar entra em contato com as suas vias respiratórias e você pode pegar o coronavírus pelo ar, né? Isso dificilmente acontece em ambientes abertos, em geral, em ambientes fechados, ônibus, escritórios e tudo mais, né? Outra situação que, no caso específico desse coronavírus, parece que é bem importante também, é que uma pessoa que está com a doença ou que está transmitindo a doença, ela, com frequência, ela leva a mão no nariz ou a boca, a mão dela fica repleta de partículas virais, ela encosta em algum lugar e aquelas partículas virais ficam numa maçaneta, num telefone, num teclado de computador, e uma outra pessoa que vá naquele ambiente, mesmo depois de horas daquela primeira pessoa ter saído, ela tocando nesses instrumentos, ela pode também se contaminar. Então, são dois jeitos básicos, através de superfícies contaminadas e através do ar. Existe uma diferença, ou seja, quanto tempo o vírus ele pode viver no ar ou então em uma superfície? A gente consegue saber isso? Bom, o vírus no ar há uma tendência, como ele não tem uma questão técnica aí, que determinados micro-organismos ficam por horas a fio suspensos no ar. Não parece que isso acontece com esse vírus. Uma pessoa que respira, exala o vírus ou através da sua respiração ou através de um espirro, de uma tosse, há uma tendência de isso atingir um raio aí de uns 2 ou 3 metros, mas rapidamente essas partículas virais vão caindo no chão, né? E aquele ar deixa de ser, de transmitir o vírus em pouco tempo, né? Com a superfície não, porque ele pode ficar horas e às vezes dias até viável numa superfície que não foi limpa. É descrito que pode ficar num corrimão de escada, por exemplo, 4, 5 dias, numa superfície de computador, um teclado de computador, por aí também, 4 ou 5 dias. E isso aumenta muito a capacidade de transmissão do vírus. Doutor, o senhor explicou para a gente, no universo X de pessoas, que algumas teriam sintomas mais brandos, talvez um resfriado, outras sintomas mais graves. Nesse sentido, é possível, como eu faço para diferenciar o coronavírus ou a Covid-19 de um resfriado comum? É possível? Tem como? Do ponto de vista simplesmente de sintomas, é impossível. Se você tiver uma forma leve da doença, aquilo vai parecer para você como um resfriado ou uma gripe. Agora, é muito claro ficar que não é um resfriado, uma gripe comum, como alguns dizem, né? Por quê? Porque com uma frequência relativamente alta, em até 15% das pessoas que são acometidas, ele pode dar um quadro grave que demanda internação, né? E quando esses quadros mais graves acontecem, é quando a gente acaba pedindo os exames para saber se a pessoa é portadora ou não. Doutor, ainda nesse sentido de sintomas, quando então eu devo procurar o atendimento médico? Porque a gente também escuta muito falar que se você tiver sintomas mais brandos é melhor ficar em casa e não ir à unidade de saúde, porque ali você pode se contaminar. Então, quando eu devo de fato ir à unidade de saúde para procurar atendimento? É verdade, as orientações do Ministério da Saúde, mesmo da OMS, fique em casa. Se você tiver sintomas brandos, é melhor que você fique em casa, né, para evitar não só de você disseminar o vírus, ou caso você tenha alguma outra doença, que você não vá para um lugar em que você pode acabar se contaminando com o próprio vírus. É muito importante
você perceber a sua situação. Se você está sentindo falta de ar, um cansaço excessivo, se você está sentado, se for levantar para ir no banheiro, você ficou ofegante, essa é uma situação que você deve procurar o pronto atendimento, né? Se você notou que as suas mãos estão mais arroxeadas, você está tendo febre já há vários dias, essa febre não cessa, são situações que você deve procurar um pronto atendimento, né? Existem também, além da Covid-19, outras doenças que demandam tratamentos diferentes, que também aumentam nesse período, né? Pneumonias bacterianas, que você não vai sarar se você não tomar um antibiótico adequado, né? Então, fique em casa se você tiver sintomas leves. Se você perceber que aquilo está muito diferente de gripes que você teve no passado, de resfriados que você teve no passado, procure um médico, né? Todo mundo já teve várias gripes na vida. A gente já tem uma, entre aspas, experiência de como é estar gripado. Se você percebe que aquilo está evoluindo de uma maneira diferente, procure um médico. Doutor, agora um ponto importante. Quais as formas da gente se prevenir? Bom, a principal forma de se prevenir nesse momento que nós estamos da epidemia é o isolamento social, né? Nós temos que diminuir os nossos contatos sociais, nós temos que realmente tentar ficar em casa sempre que possível. Quando sair, usar sempre uma máscara, estar sempre atento com a higiene das mãos. Logicamente, você vai precisar ir no supermercado, você vai precisar ir na farmácia, você vai precisar ir no açougue, você vai precisar ir na padaria, fazer algumas compras. Fique atento que se você encostou em algo, ou leve um pequeno recipiente com um pouquinho de álcool gel. Muitos estabelecimentos comerciais disponibilizam álcool gel. Use sempre aquele álcool gel. Sempre que você puder, lave suas mãos com água e sabão e sempre de máscara, que para o uso comunitário, tranquilamente pode ser uma máscara caseira feita com tecido normal. Em relação às máscaras, elas ganharam destaque, né, na comunidade médica ultimamente. Eu queria que você falasse da importância delas e se todo mundo tem que usar, mesmo quem não tem o vírus. Então, olha, lembra que eu falei para você que muitas vezes a doença pode ser muito pouco sintomática. Então, às vezes, você até pode estar exalando o vírus e nem está sabendo, né? Então, essa é uma situação em que você usa a máscara para proteger a outra pessoa, né? Nessa situação em que você eventualmente pode até estar tendo uma colonização com o coronavírus e não está tendo uma forma séria da doença. E também o mesmo vale em relação a uma outra pessoa e você. Então é importante, todos usando máscara, nós diminuímos muito a troca de partículas virais, não só de coronavírus, como também de outros vírus. Então esse é um momento que qualquer interação social, ela deve ser feita de máscara. Nós estamos aqui sem máscara porque estou conversando, eu preciso passar essa mensagem para as pessoas, talvez falando de máscara, as pessoas têm mais dificuldade de entender, mas a gente manteve também um distanciamento, mantemos a distância, né? Que é importante, mas assim, qualquer tipo de interação que não seja no seu núcleo familiar deve ser feita de máscara. Agora, uma dúvida tem surgido também. As máscaras têm validade, ou seja, quando que eu devo trocar as máscaras? Seria diariamente? Eu posso reutilizá-las? Então, considerando a quantidade de máscaras que deverão ser usadas aí para o enfrentamento dessa epidemia, máscaras do tipo N95 e PPF2, elas devem ser reutilizadas. Essas máscaras, elas geralmente são utilizadas por profissionais de saúde que têm mais habilidade em manusear as máscaras e sabe os devidos procedimentos para reutilizá-las, né? A máscara de pano feita em casa, ela pode ser lavada.
né? Essa é a grande vantagem da máscara. Então, se você tiver um par de máscaras, né, é um pedacinho de pano, de algodão, seca rapidinho. Enquanto você está usando uma, a outra já está lavada e aí você vai ciclando aquilo. O legal é lavar todos os dias? Lavar todos os dias. Toda vez que você sair de casa, usar sua máscara, você chega em casa e lava, e você usa outra, e assim sucessivamente. Né? Lavar com água e sabão, com bastante sabão, lava rapidamente, é o suficiente para eliminar qualquer possível partícula viral que tenha eventualmente se alojado na trama do tecido. Agora, quando a gente falou da prevenção, entre as medidas, você citou o álcool gel e a importância de lavar as mãos. Aí, nesse sentido, eu queria saber do senhor, quando é indicado o álcool gel e quando é indicada a lavagem das mãos? Olha, o álcool gel ele é uma solução muito prática porque ele dispensa água, sabão e pia. Então, você pode carregar um pequeno recipiente no seu bolso com um pouquinho de álcool gel. Você saiu do ônibus devidamente com a sua máscara, você vai lá, pega e pá, já limpa a sua mão. Então, a vantagem do álcool gel é essa. Agora, se você está num lugar que tem a disponibilidade de pia, água e sabão, na verdade, pia, água e sabão é o melhor jeito de você lavar a sua mão. A vantagem do álcool gel é a rapidez e a possibilidade de você usar nos diversos ambientes. Ou seja, se eu lavei bem as mãos em casa, eu não preciso passar álcool gel depois, Não precisa passar álcool gel depois, de maneira nenhuma. E agora, no dia a dia da casa, para eu fazer a limpeza da casa, tem produtos apropriados aí também no sentido da prevenção? Tem produtos apropriados. Você, por exemplo, pode limpar verduras e legumes com uma solução de água sanitária, que também pode ser usada de uma maneira um pouco mais concentrada para a limpeza do chão, né? É interessante você reservar uma área da casa que possa ser uma área de transição e deixar os sapatos que você anda fora, deixa naquela região. O capacho, você pode colocar um pano embebido com água e água sanitária por cima para aumentar aí a capacidade de degermação da sua casa, né? Superfícies mais delicadas podem ser limpas com um pouquinho de água e sabão de coco, por exemplo, e depois retirar o excesso. O celular é uma coisa que tem que estar o tempo todo sendo limpa vidros, produtos do tipo Veja, esse tipo de coisa, pode ser utilizados aí para a limpeza desses materiais. Álcool a 70% líquido é um excelente produto de limpeza, né? No momento um pouco em falta por conta da demanda, mas é um produto de limpeza muito bom que serve para vários tipos de superfície, né? Então, assim, são os produtos de limpeza convencionais. Agora, no nosso dia a dia, a gente tem um hábito muito comum, que é ao tossir e espirrar, colocar a mão na boca. Isso é errado, né, doutor? Qual seria a maneira certa? Muita gente fala de virar o rosto. Virar e tossir e espirrar no cotovelo, porque é uma coisa que depois você não vai tocar uma maçaneta, um registro de torneira com o seu cotovelo, né? Difícil é lembrar na hora de tem que você tornar um espirrar. hábito, né? Exatamente, é um exercício, né? Que a gente tem que fazer o tempo todo. E assim, realmente, se você está sintomático respiratório, mais um motivo para você tentar usar uma máscara, porque se for tossir dentro da máscara, aquilo já consegue segurar muito das partículas virais que eventualmente você estaria exalando no ambiente. Se você mora em família e naquele momento há alguém na sua família ou você mesmo com sintomas mais graves, o que você falou pode ser coronavírus, nesse sentido, como quem está em casa e a própria pessoa deve proceder? Bom, naqueles domicílios que contam com a possibilidade da pessoa dormir sozinha e utilizar um banheiro sozinho para ela, essa é a melhor solução, né? As pessoas que vão cuidar desse paciente e que vão fazer a limpeza do quarto e, de preferência, entrar sempre de máscara no ambiente, lavar sempre as mãos quando manipular roupas para serem lavadas e etc.
As roupas podem ser lavadas em conjunto, né? Os utensílios de copo, louça e tudo mais, quando bem lavados, podem ser reutilizados por outras pessoas. Então, assim, aqueles utensílios, enquanto estão sendo utilizados por aquela pessoa, só por aquela pessoa, né? A partir do momento que eles passaram por um bom banho de água e sabão, eles podem ser utilizados por outras pessoas. Você não precisa separar para uso pessoal depois de lavado. Você pode bater a máquina com a roupa toda, porque a água e sabão matam o vírus. Não tem por que separar esse tipo de coisa. E um termo se tornou muito comum, que a gente escuta bastante, que é grupo de risco. Doutor, você poderia explicar para a gente quem de fato faz parte do grupo de risco quando a gente pensa na Covid-19, no coronavírus? Então, o principal grupo de risco são as pessoas mais idosas, acima dos 60 anos, né? Por quê? Porque o sistema imunológico de uma pessoa mais idosa, ele já não tem a mesma eficiência e o vírus pode causar formas mais graves da doença. Algumas doenças também podem evoluir de maneira mais séria. São os pacientes com diabetes, especialmente os diabetes não controlados, pacientes com hipertensão não controlados, pacientes em tratamento que inibem o sistema imunológico, doenças reumatológicas, doenças pacientes transplantados, pacientes em tratamento para câncer, todos esses pacientes têm uma chance maior de evoluir para formas graves da doença. Mas é muito importante lembrar uma coisa: adultos jovens e sadios também podem ter formas graves da doença e evoluir dramaticamente, inclusive para o óbito. Tá? Então, não é o fato de você ter os seus 25, 30 anos e pleno na sua saúde e praticante de atividade física e com acesso ao melhor da parte nutricional e tudo mais, que você está livre de adquirir formas graves da doença. Ou seja, todos nós estamos sujeitos. Todos estamos sujeitos. A chance de um jovem adquirir uma forma grave da doença logicamente, é menor do que um paciente mais idoso que já tem algumas comorbidades, como a gente chama, mas ela não é zero, e isso tem que ficar muito claro para a população, para as pessoas não acharem que determinadas pessoas estão realmente livres da doença. Agora, ainda voltando nesse ponto que a gente falou, se na família, no caso, se eu tenho alguém da minha família que é grupo de risco, ou seja, idoso, eu preciso visitar, por exemplo, meu pai. Fala-se muito que às vezes a gente é assintomático e pode até mesmo transmitir a doença. Sim. No caso, ele precisa do meu cuidado, eu tenho que ir, não estou sentindo nenhum sintoma da doença, ainda assim, quais são os cuidados que eu tenho que tomar? Ótimo. Então, se você está na rua o tempo todo, você vai visitar o seu pai, ele está mais reservado em casa, você tem que fazer as suas coisas. Por exemplo, eu sou médico, eu tenho minha mãe de 85 anos, ela está sozinha na casa dela, mas eu que faço as compras dela, compro os remédios que ela precisa e tudo mais. Almoçamos nós dois juntos na Páscoa, só nós dois, tá certo? Dessa foi uma Páscoa que, infelizmente, teve que separar as pessoas, né? Sempre uma distância. Quando eu vou na casa da minha mãe, isso vale para você, com seu pai, para todo mundo que tem um idoso, eu vou de máscara, eu fico de máscara o tempo todo. No almoço de Páscoa eu tirei a máscara para almoçar e depois coloquei de novo. E eu sentei no lado da mesa, ela sentou no outro. Foi até engraçado. Então é uma situação que é muito peculiar desse momento que nós estamos vivendo. Nós não podemos baixar a guarda. Faz vários dias que eu não dou um abraço e um beijo na minha mãe, e eu espero que isso daí vai passar e eu vou poder abraçá-la e beijá-la e tirar o atraso desses dias aí. E você também com seu pai e todos nós. Todos nós acho que esperamos que isso passe logo, né? Nesse sentido, doutor, como é feito o tratamento da doença?
O tratamento da doença, especialmente das formas mais graves, é feito basicamente com o que a gente chama que é um tratamento de suporte. A gente oferece oxigênio, a gente oferece no paciente que está evoluindo de uma maneira muito dramática, com uma insuficiência respiratória, ele vai ter que ser conectado a um ventilador e tudo mais, né? E esses medicamentos que muito tem se falado, como cloroquina e tudo mais, eles também são oferecidos, mas ainda não temos certeza da real eficiência desses tratamentos, então nós não podemos nos fiar que eles são a solução para esse grave problema que nós estamos vivendo. Doutor, para a gente terminar esse bate-papo, uma última pergunta que eu faço, até para a gente terminar mais positivo, é uma doença que tem cura, né? A gente está vendo pessoas que se recuperaram. É uma doença que, na verdade, assim, 85% das pessoas vão se curar sozinho. 15% das pessoas podem evoluir para as formas mais delicadas. Desses 15%, 1/3 desses 15%, ou seja, 5%, podem evoluir para formas graves e que requeiram UTI, né? Mas, assim, a grande maioria das pessoas vai sarar. Mas, num universo de muitas pessoas acometidas, 5% de formas graves é muita gente. É muita gente, e isso tem que ficar claro para a população. É isso que sobrecarrega o sistema de saúde, é isso que faz com que a qualidade da assistência caia, porque quando começa a chegar muitos doentes graves ao mesmo tempo, nenhum sistema de saúde dá conta. E é por isso que todo esse esforço de isolamento social, essa coisa de baixar a curva que se fala o tempo todo, tudo isso é muito importante agora, é para dar oportunidade que os médicos consigam cuidar de todos adequadamente. Por isso que a gente tem que fazer a nossa parte também, né? Exatamente. Doutor, muito obrigado pela entrevista e a gente fica por aqui.